Fala pessoal, lá no primeiro vídeo eu falei um pouquinho de como você pode reconhecer a sua sombra, né? Então o que é sombra? Só para a gente retomar. A sombra é todo aquele conteúdo que existe dentro de mim, que foi aprendido ou vivenciado, mas que eu não posso ter acesso a ele. Um grande exemplo disso, e que também é um resultado dessa sociedade muito machista e patriarca que nós somos, é aquele termo que a gente fala assim, esta mulher é para casar, ou este homem é um homem de bem, né? Então, de onde vem essas nomenclaturas? Desde muito da nossa sociedade, as pessoas buscam se formar ou caber dentro de arquétipos que a sociedade impôs para que nós pudéssemos viver em sociedade de maneira aceitável. Junto com isso, vem uma carga genética de uma linha transgencional que é de todos os nossos parentes ou de todas as pessoas que antecederam a nossa chegada aqui, que primeiramente vai ser aquele centro onde eu vou estar inserido e por fim farei a minha construção para lidar com essa sociedade. Dentro desse rebuliço, desse caldeirão que é até o meu terceiro, quarto ano de vida, quando eu chego neste mundo, então eu percebo que eu e o sistema somos um só, é onde eu começo a referenciar, a perceber aspectos dessa minha sombra. Quando uma pessoa ela não tem acesso, por exemplo, eu vou usar aquele exemplo da moça para casar. Então quem que era a moça para casar, né? Quando a gente construía esse aspecto feminino para casar, nós precisávamos que essa mulher fosse submissa ao seu marido, que ela tivesse muitos filhos, que ela fosse cristã, que ela conhecesse muito da palavra de Deus e que ela temesse ao seu marido como ela temia ao seu pai. Dentro disso, ela não poderia, por exemplo, conhecer a sua sexualidade, ela não poderia tocar o próprio corpo, ela não teria autorização de falar as suas ideias, de expor as suas ideias. Então, o que acontece com uma pessoa criada sobre essa forma? A sombra dela vai ser o oposto dessa imagem consciente, que é o que ela faz aqui. Então, nós teremos acesso a mulheres que estariam em casa, sendo muito bem responsáveis pelo lar, pelo marido, pelos filhos, mas ela daria escapulidas. Então, o que são essas escapulidas? Ela seria frente de luta do feminismo. Então, elas escreveriam para jornais, elas criavam pseudônimos para lutas morais que elas não poderiam aparecer. Por quê? Porque ela estava dentro do arquétipo de moça para casar. Então, a sombra dela é o contrário disso, é onde ela vai aparecer. E aí, dentro de todas as questões que ela tem, ela pode migrar para qualquer lado. Ela poderia ser, por exemplo, a dita mulher promíscua, aquela que trai o marido, que não merece respeito, que não merece o reconhecimento social. Então, veja, ela começa a viver na sombra porque não é autorizado para a consciência. Quando ela se embate com esses desejos, em alguns momentos ela pode até desenvolver alguns tipos de surto, alguns tipos de traumas. Por isso que é importante nós conhecermos a nossa sombra. A nossa sombra não é o nosso adversário. A nossa sombra é uma parte de nós que está reprimida e que sim precisa ser compreendida e acolhida e percebida até para que eu consiga identificá-la quando ela sai. Outro ponto muito traçado dentro da nossa sociedade é o homem de bem. Quem que é o homem de bem? É aquele homem que ele paga suas contas em dia, ele paga os impostos, ele sustenta sua família, ele dá uma vida segura e rentável para sua esposa e filhos. Porém, existe uma violência dentro dele não compreendida, que está na sombra dele, e quando ele se depara com esta violência, ele a reproduz de uma forma onde descaracteriza essa imagem de homem de bem. Então ele pode bater na mulher, ele pode ser corrupto, ele pode ser ladrão. Sempre que eu percebo isso, que eu percebo a minha sombra, reprimi-la torna ela mais forte.
Um exemplo disso, por exemplo, é o filme Matrix. No filme Matrix Reloaded, no segundo filme da trilogia, tem uma cena muito emblemática que dá pra gente perceber a sombra. Tem nessa cena, o Neo ele vai conversar com o Oráculo numa praça, e quando o Oráculo sai, o Smith, que é a sombra do Neo, surge. E eles começam a se embater, eles começam a discutir ali sobre a criação, você me criou, você me deu força. E aí, para nossa surpresa, começa a surgir um monte de agente Smith. Eles começam a vir e eles envoltam o Neo, várias sombras, e começa aquela luta que é desgastante e chega um momento que é muito, muito aflito. Essa cena ela é aflitiva demais, porque é muita sombra batendo no nosso ego. É muita sombra batendo e querendo sair e querendo viver, até que o Neo percebe que ele não vai conseguir resolver. Ele faz o quê? Ele foge. Ele sai voando e ele foge da sombra dele. E aí o que acontece? Isso é sensacional. Os Smiths, quando eles percebem que o Neo foi embora, um olha para o lado, olha para o outro, e eles vão seguir a vida normal, tomando conta da Matrix, tomando conta do inconsciente e começando a projetar isso no maior número de pessoas e personas que estejam dentro de mim. Por isso que chega algum momento que a sombra não consegue ser contida, ela vai surgir. Então a sombra, ela sente-se confortável em aparecer em momentos que não sejam tão preocupantes, por assim dizer. Por exemplo, piadas. Então nós temos piadas muito racistas, muito preconceituosas, muito machistas, muito homofóbicas, muito sexistas, que em público a gente não fala. Mas eu tenho certeza que só de eu ter falado piadas, você aí já lembrou de várias que você pode até dar risada, mas que você não conta em público. Por quê? Porque é aí que a tua sombra aparece. É aquele personagem que você não pode ser, mas que naquele momento você conseguiu uma pequena autorização de vivenciá-lo. Por quê? Porque na piada você não é um racista de verdade. É só uma piada. Percebe? Então você não precisa se preocupar com a sua sombra. Ela tá saindo aqui, ó, brincadeirinha, cara, só tô brincando. Um outro aspecto muito importante da sombra é que ela é onde nascem as suas aflições. Então, quanto mais você foge dela, quanto mais você não permite conhecê-la, você vai reprimindo e ela vai aparecendo a forceps. Ela vai aparecendo sem você ter controle. E aí você pode criar vários outros gatilhos, como sabotagens, como perda de valor, como ausência do conhecimento de quem você é, porque você se perde nestas projeções. Então, você precisa acolher a sua sombra, perceber de onde ela vem e interpretá-la, e não reprimi-la. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas ativistas que têm uma vida muito voltada a lutas sociais, mas que vive em uma bolha onde ela não consegue se desprender desta realidade que muitas vezes aflige a ela mesma, mas que ela não reconhece recursos nela para sair. Entende? Então a nossa sombra, ela sempre vai estar vivendo e pulsando em questões que eu não tenho autorização de viver. Tem muita gente que ganha uma grana fenomenal na vida. Então ganha muito dinheiro, mas vive como uma pessoa muito humilde. Ela não vive o que esse dinheiro pode trazer de benefícios ou de conforto. E por que ela vive assim? Porque ela tem uma sombra tão grande que ela não se autoriza do próprio valor. Então, o dinheiro dela, os bens dela, é uma projeção do próprio valor dela, é uma forma dela reconhecer o valor, de materializar o seu valor. Quando essa sombra ela é muito grande, eu não tenho autorização de viver isso. Então, toda vez que eu vivo os benefícios de um recurso material, isso me ofende, isso me agride.
Porque a minha sombra está residindo ali. Entenderam? Então veja, uma forma de eu compreender a sombra é: a sombra ela é antecessora do meu ego. Então o que me traz prazer, por exemplo, lutas, opiniões, formas de vida, maneiras de viver minha vida, isso que me traz prazer e significado que vem através do meu ego, a minha sombra vai residir no contraditório a isso. Mas veja, ela não é boa ou ruim, ela não é má ou benevolente. Ela é tudo que eu sou, mas não tenho autorização de ser. Ficou claro, pessoal? Bom, o conceito é muito complicado. Nós poderíamos ficar falando aqui horas a fio e teríamos muito assunto e as coisas se confundiriam, mas a ideia é você começar a perceber quando a sua sombra surge, mas não para reprimi-la, para entendê-la, para compreendê-la e aí sim dar vida ao conceito do Jung. Quanto mais luz, mais sombra, porque quanto mais luz, mais conhecimento, mais aceitação de quem eu sou, menos amarras e bloqueios eu terei dentro de mim. Então as minhas sombras aparecerão com maior facilidade. Entenderam? Não lutem contra a sua sombra. Compreendam elas e acolham. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seus comentários, não esquece do like, se inscreve no canal e compartilha com o pessoal. Beleza? Quer saber de mais alguma coisa? Manda pra mim, comenta no vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando o que são arquétipos, porque se fala muito de arquétipo e o que é essa bagaça. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Tranquilo? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e muito obrigado por todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Tamo junto!